Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos ter uma aula de matemática, e na verdade o nosso assunto de hoje é uma continuação da aula anterior. Lembram-se? Nós trabalhamos medidas de tempo, começamos a estudar este assunto e hoje nós vamos dar continuidade. Vocês se recordam onde paramos? Isso mesmo, nas unidades menores do que o dia, não é isso? Então, assim, para a gente iniciar esse assunto, né, esse segmento do assunto, nós vamos observar um relógio, tá bom? Porque é o que nós utilizamos, né, o instrumento que nós utilizamos no dia a dia para medir o tempo, né, os curtos tempos durante as 24 horas que formam um dia. Então, para quem já conhece, ótimo. Para quem não conhece, percebam que um relógio de ponteiro, ele apresenta 3 ponteiros, né? Um pequeno e 2 maiores, tá? O pequeno indica a hora, o grande, mais grossinho, indica os minutos e o grande, mais fininho, indica o segundo. E para lembrar que esse ponteiro grande, né, o dos minutos, quando ele é contabilizado em relação a minutos, nós temos que saber que entre um número e outro são 5 minutos, tá? Então, sempre que um ponteiro parar aqui, o grande de minutos parar no 1 são 5 minutos. Se parar no 2, 10 minutos. E aí vai, ó, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. E aí chegou no 60, que na verdade é até 59. Quando vai chegar no 60, ali nós já convertemos em uma nova hora, certo? Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos, entenderam? Então, cada tracinho desse aqui indica 1 minuto ou 1 segundo, a depender do ponteiro que você esteja analisando, tá? Como nós estamos falando dos minutos, nós podemos observar aqui, ó, que este ponteiro dos minutos está indo para o número 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Nós poderíamos dizer que aqui equivale a 4 minutos. Mas dizendo a hora certinha, olha como ficaria. Ponteiro pequeno apontado para o 9. Então, são 9 horas e 4 minutos, ok? E se eu quisesse ir mais além da informação completa, utilizando os segundos, e aí eu vou contar do mesmo jeito, olha onde o ponteiro dos segundos se encontra. Então, eu preciso começar a contagem aqui a partir do 12, tá? O 12 é como se fosse o marco zero da hora. E aí a gente começa a contar 1, 2, 3, 4, 5. Vou observar os segundos. Então, ó, 5 segundos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ele está aqui, então 51, 52. Então aqui eu tenho 52 segundos. Mas Pro ele está no meio, não está no 52. Mas enquanto não chegar no próximo, eu digo 52. E isso serve também para os minutos, tá certo? Então, aqui nós podemos dizer que são 9 horas, né? 4 minutos e 52 segundos. Mas os segundos, o que seria? É a medida que equivale ao minuto dividido em 60 partes. Ou seja, 1 minuto tem 60 segundos. Às vezes é meio complicadinho a gente, né, entender essas nomenclaturas e essas divisões pequenas. Mas não é difícil não, tá? Prestem atenção que vocês vão conseguir compreender sem dificuldade. Então, vamos lá. Nós já sabemos que um dia equivale a 24 horas. Não é novidade para ninguém. Uma hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, essas são as medidas menores, tá? Do que o dia, né? Então, a gente vê que o dia tem 24 horas, ok? 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, ok? Aí, vamos ver. O segundo
é a unidade fundamental da medida de tempo. Ele é a base para os outros, né? Para as outras medidas. É a partir do segundo que nós, né, que vem os minutos, e daí as horas, e daí o dia, ok? Então, nós dizemos que o segundo é a medida base de tempo. É a partir dele que as outras medidas passam a surgir. Bom? Então, 60 segundos formam um minuto. 60 minutos formam o quê? Uma hora, ok? 24 horas formam um dia. É simples, basta a gente prestar atenção. Agora vamos ver a abreviatura, né? As horas, os minutos e os segundos. Quando nós estivermos escrevendo a hora, né? Em qualquer situação, nós não precisamos escrever as palavras hora, minuto, segundo, nós podemos abreviar. E a abreviação de hora, preste atenção, é apenas o H, tá bom? Então, nós abreviamos a palavra hora com a letra H minúscula. E não tem pontinho, não pode pôr pontinho não. Se você colocar um pontinho, você está escrevendo errado. E tem gente que gosta de colocar o S depois do H, ó. Pois é, não pode. Já foi escrito assim há um tempo, mas já foi retirado na nova ortografia, né? Na nova escrita, esse H foi retirado, tá? É só, o S foi retirado. Ficou apenas o H, representando horas. Minutos. Nós temos aqui a abreviatura de minutos, que é apenas o MIN, sem ponto no final também, tá? MIN, M-I-N. E a abreviatura de segundos, nós temos aqui apenas a letra S, sem ponto também. Não é simples? Então, quando vocês quiserem escrever alguma hora, né? Digamos que agora são 5 horas e 10 minutos. Aí você pode colocar 5H, né? E 10, o quê? MIN. Não é simples? Facilita, inclusive, na nossa escrita. Aqui nós temos uma representação de um relógio digital, que muitos utilizam. É um relógio básico, a gente consegue só em olhar, reconhecer os números, você já sabe dizer as horas. Então, eu coloquei aqui só para que vocês lembrem que também é uma forma de medir o tempo nesse tipo de relógio, mas bem fácil de ser utilizado. Agora vem uma situação que requer bastante atenção. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque vão acontecer várias situações no dia a dia, inclusive na nossa atividade de hoje. Tem umas questõezinhas que vocês vão precisar prestar muita atenção, usar o raciocínio para conseguir responder. Sabe por quê? Porque nós podemos transformar essas unidades. A gente pode transformar horas em minutos, minutos em horas, minutos em segundo, segundos em hora, e vão ter várias situações em que vocês vão se deparar, tá? E são situações desafiadoras. Por quê? Porque vai exigir a atenção, vai exigir o raciocínio, e eu sei que todos vocês são capazes de realizar situações como essa. Mas como é que vai realizar se ainda não aprendeu? Então, a hora é agora. Preste atenção às explicações, né? Essas explicações que a prova está dando agora, porque isso vai facilitar muito na resolução das próximas atividades, tá certo? Então, assim, sempre que você for transformar numa situação, tá pedindo para que você transforme alguns segundos em minutos. Olha a dica, sempre que você vier, tá? Do seu lado direito, né, de uma transformação menor para uma maior, porque o segundo é menor do que o minuto e o minuto é menor do que a hora, não é isso? Quando vocês forem fazer essa transformação, é só ir dividindo por 60. Por exemplo, se eu pergunto assim, Maria Eduarda, eu tenho 120 segundos. 120 segundos, Duda, são quantos minutos? Olha, Duda vai ter que transformar segundos em minutos. Ah, mas ela já sabe que, ó, quando vem do lado direito para o esquerdo, ou seja, de uma unidade menor para uma maior, eu faço uma divisão. Então, basta a Duda fazer o quê? 120 dividido por 60, vai dar quanto? 2.
A PRO são 2 minutos. Muito bem, Duda. Duda entendeu o assunto, tá? Poderia ser também, eu poderia pedir que vocês transformassem minutos em horas. Seria a mesma coisa, ó. Veio para esse lado, é uma divisão por 60. Então, digamos que a PRO tem aí simplesmente 180. Eu tenho 180 minutos e gostaria que Davi, você mesmo, David, transformasse esses 180 minutos em horas. PRO, como eu vou fazer isso? Aqui, meu amor, ó, é só fazer a divisão, ó. Você está transformando minutos em horas. Então, os 180 minutos que a PRO sinalizou, que a PRO sugeriu, vão ser divididos por 60, que dá quanto? 180 dividido por 60 dá 3. Ou seja, 180 minutos equivale a 3 horas. Ok? Vamos agora analisar se a situação fosse o contrário. Se eu quisesse transformar essas medidas maiores em medidas menores, né? A gente vai converter. Digamos que eu tenho aqui 5 horas e quero que se transforme em minutos. E agora? Olha aqui, é simples, ó. Você vai fazer uma multiplicação. Então, sempre que for aqui, ó, do lado esquerdo para o lado direito, nós vamos multiplicar, tá? Porque nós vamos estar fragmentando, tá? Então, essa multiplicação, ela indica que você vai estar fragmentando aquela medida, transformando ela em unidades menores, tá? Através da multiplicação. Por exemplo, se eu tenho aqui 5 horas e eu quero transformar essas 5 horas em minutos, e aí eu pergunto a Letícia, e aí, Leti, se a PRO tem 5 horas e quer transformá-las em minutos, o que nós vamos fazer? Ó, horas em minutos, eu simplesmente multiplico por 60, ou seja, 5 horas vezes 60, 5 vezes 60 dá quanto? E aí? Exatamente, nós temos 300 minutos, porque eu fiz 60 5 vezes, né? Então, 60 vezes 5, 300 minutos. E aí, da mesma forma, se eu tiver 2 minutos e quero transformar esses 2 minutos em segundos, analisem aí. E aí, Malu? O que você responderia, PRO? 2 minutos para serem convertidos em segundos. É simples. Eu vou pegar o número 2 e já sei, ó, que vai ter que ser multiplicado por 60. Então, 2 vezes 60, 120. Ok? Não é difícil. É preciso apenas ter atenção qual vai ser a medida a ser convertida, que vai ser transformada, tá bom? Se vocês seguirem aqui esse esquema, ó, se vier de segundo para o lado esquerdo, né? Ou seja, do direito para o esquerdo, vocês vão dividir, e se for o contrário, vocês vão multiplicar. Pode ir multiplicando por 60, se for necessário fazer uma transformação de novo, 60 de novo, tá bom? Que aí dá tudo certinho. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre medidas. E agora eu quero colocar aqui umas situações que vocês vão precisar ter bastante atenção. Porque o livro de vocês, ele traz algumas atividades, mas são atividades que exigem muita atenção, tá certo? Eu considero, inclusive, desafios para alunos de 5º ano que têm condições, que têm capacidade de solucionar. Mas para isso é preciso ter bastante atenção e boa vontade para resolver. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu quiser abreviar as medidas, digamos que a PRO pediu para abreviar 10 horas, 25 segundos e 10 horas, 25 minutos e 15 segundos. Como é que eu vou abreviar
esta situação. O que seria abreviar? Abreviar é você utilizar, né, as palavras das medidas de uma forma menor. Então, eu teria aqui 10 pagar, tá vendo? 25 minutos, seria o min, e 15 segundos, que é o S. Abreviei. Então, nós podemos escrever as horas de forma abreviada também. Não vai ter problema algum, tá certo? Agora, vamos ver uma outra situação. Se a PRO pede para que vocês transformem, né, uma determinada hora e minutos em uma outra medida, como por exemplo, eu pedi para que se transformassem 3 horas e 35 minutos em minutos. Eu quero agora todas essas duas medidas, todos esses dois números convertidos em minutos. O que é que eu vou fazer? Os 35 minutos já estão em minutos, eu não preciso mexer nele. Eu preciso agora transformar as horas em minutos. 3 horas equivalem a quantos minutos? Ó, eu estou pedindo aqui minutos, tá? É a medida final que eu quero. Então, eu vou pegar 3 horas e transformar em minutos. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, portanto, 3 horas são 180 minutos, ok? Então, transformei essas 3 horas em minutos. E os 35, eu vou adicionar aos 180 e vou responder e vou dar a resposta adequada conforme a PRO solicitou. A PRO quer que transforme tudo em minutos. Então, o que é que vocês vão fazer? Transforma as primeiras horas em minutos e depois soma aos minutos que já se encontravam na situação. Então, 180 mais 35, a gente pode perfeitamente, ó, ir no cantinho, se for necessário, quem conseguir fazer mentalmente, pode fazer sem problema, ó. 0 mais 5, 5, 8 mais 3, 11, 1 mais 1, 2. Olha aí, nós temos 215 minutos. Viram como é fácil? Então, na hora que vocês forem transformar qualquer medida, é preciso vocês terem bastante atenção ao que está sendo pedido lá no final, tá bom? Porque vocês vão precisar, às vezes, transformar em segundos, né? Os minutos em segundos. Mas aí é uma situação que vocês vão analisar com calma, tá bom? O livro está trazendo algumas situações e, mais uma vez, eu lembro a vocês de que se tiver qualquer dúvida em alguma atividade, pode procurar a PRO, tá? Estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surgir. Agora vamos aqui a mais um exemplo, calculando. Nós podemos calcular também as horas do dia, tá? Aqui eu tenho uma pequena fração, né? 1/4, nós ainda não trabalhamos, mas vocês já conhecem de anos anteriores e nós também trabalhamos em probabilidade, né? A probabilidade, ela traz uma fraçãozinha. Aqui eu tenho 1/4 da hora. Nossa, se a PRO perguntar a Laís quanto é 1/4 da hora, e aí, Lalai, como é que resolve isso? Simplesmente o seguinte, eu vou reproduzir aqui maior para que vocês possam perceber como é fácil resolvermos, ó. Se eu estou pedindo 1/4 da hora, vocês vão primeiramente lembrar que 1 hora é igual a 60 minutos, beleza? É o 60 que vai entrar como base de medida aqui, tá? É o 60 que vai entrar como número a ser calculado. Então, eu estou querendo, na verdade, saber quanto é 1/4 de 60. E aí, para eu fazer esse cálculo, eu vou ter que fazer duas operaçõezinhas, tá? A primeira é pegar essas 60 horas, esses 60 minutos e dividir por 4, tá bom? Depois que você dividir os 60 por 4, você vai multiplicar pelo número que fica acima do traço da fração, que nós chamamos de numerador,
E aí, quando vocês fizerem essa multiplicação, vocês encontram o resultado. Então, olha lá, e quanto seria 1/4 da hora? Pronto, aí Lalai já viu aqui que 60 é o que vale a hora. Ela dividiu 60 por 4, que dá 15. E aí fez 15 vezes 1, 15. Pronto, então 1/4 da hora é igual a 15 minutos. Preste atenção que a resposta vai ter que vir em minutos, porque você fragmentou, você dividiu a hora. Se você tem uma quantidade, né, de menor do que a hora, neste caso, teria que ser 1 minuto. Então, a resposta tem que vir em minutos, ok? Então, é isso que vocês também vão prestar bastante atenção em algumas situações da atividade no livro, da atividade que eu vou passar hoje para vocês. Agora, se eu peço aqui 3/4 da hora, Enzo, e aí, Enzo, de que forma você resolveria essa situação? Eu quero saber quanto é 3/4 da hora. Vamos reproduzir aqui de uma forma maior, para que todos possam observar melhor. 3/4 da hora. Já sei que a hora equivale a 60 minutos. Eu preciso de números para calcular, tá? Já transformei a hora em minutos. Hora tem 60 minutos. E agora eu vou para aquele mesmo procedimento, ó. Pego 60, divido por 4. Depois eu multiplico por 3. Tá vendo? Você faz uma divisão pelo número que está no denominador, que é a quantidade de partes que eu quero que divida a hora, tá bom? E desses pedacinhos encontrados na divisão, eu vou querer saber quanto é que vale 3 delas. Por isso que a gente faz uma divisão e depois uma multiplicação. Então, vamos ver aqui. Nós temos 60 dividido por 4, que dá 15. E 15 vezes 3 dá quanto? 45. Então, a resposta aqui é 45 minutos, tá certo? Então, 45 minutos é a resposta correta. Entenderam? Viram como é fácil? Eu sei que em algumas situações vocês vão observar algumas dificuldades, né? Alguns desafios, mas esses desafios são propositais, tá certo? Que é para vocês analisarem, para vocês colocarem o raciocínio em atividade e vencerem os desafios que forem propostos nas atividades. E não esqueçam, na dúvida, podem procurar a Pro, ok? Então, por hoje, meus amores, é só isso. Fiquem com Deus, façam atividade com atenção, tá? Sem pressa. E na próxima aula a gente vai estar retomando, né? Nas próximas aulas nós vamos estar retomando todos os assuntos que nós trabalhamos aí no decorrer desse período. E é isso aí. Até a próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês.